Olá, queridos seguidores de Dulce, que bom estarmos reunidos novamente para falarmos sobre temas espíritas, fazermos a nossa reflexão e, quem sabe, clarear nossa mente para que a nossa bagagem se torne cada vez mais enriquecida pela luz da Palavra do Mestre. Hoje nós vamos falar sobre culpa, arrependimento e reparação. Hoje se fala muito em culpas e se criam muitas culpas internas associadas ao nosso meio, à nossa sociedade, como ela está estabelecida, né? Diante das redes sociais principalmente, que é uma novidade da era moderna. Então, nós somos conduzidos a acreditar que nós devemos ser belos, inteligentes, felizes, termos uma certa condição material. Isso tudo mostra o quanto temos sucesso, o quanto somos bons, o quanto estamos no caminho correto. Quando não temos esses padrões, automaticamente se cria uma culpa interna e uma sensação de fracasso. Essas culpas, elas nas relações que nós temos hoje, nos relacionamentos, é uma questão de padrões de normalidade. Jean-Yves Leloup, um padre francês, escreveu um livro chamado Normose, a patologia da normalidade, que é o que a gente vive hoje. Ou seja, ele criou um conceito bastante interessante para definir o contexto atual. Ele chamou de normose exatamente tudo que é aceito socialmente como sendo normal, mas que, no entanto, causa sofrimento, enfermidades inclusive, onde a pessoa começa a se sentir inferiorizada, depressiva, triste, fracassada. Porém, a gente precisa salientar que existe, desde muitos anos, de 2000 anos para cá, mais de 2000 anos, existem filosofias e religiões que nos ensinam a refletir, que nos ensinam a reflexionar a respeito da prioridade que nós devemos dar às coisas do espírito e não às materialidades de um mundo muitas vezes fútil, muitas vezes que não nos agrega. O mais importante, mesmo estando vivendo numa condição de encarnado, as nossas metas, os nossos objetivos estão diretamente ligados à nossa evolução não material. E como é que chega remorso nessa equação que nós estamos colocando? A culpa é a nossa consciência de um erro cometido. Quando a gente se dá conta de que cometeu um erro em relação a uma pessoa ou a nós mesmos, que resultou em prejuízo. Esse prejuízo pode ser moral ou material. Quando caímos na consciência de que erramos, surge o remorso, a sensação de culpa. Este remorso, ele é um sentimento vivenciado de duas formas. Ou ele vai ser vivenciado de forma saudável ou patológica. O que é arrependimento? Segundo a morfologia da palavra, arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Olha que interessante. Então, na verdade,
quando nos arrependemos, onde surge o remorso, surgem tantas outras emoções que acabam nos trazendo dor, machucando internamente. Acabamos por sentir vergonha, tristeza, um sentimento de dor profundo por termos errado. E isso, basicamente, chamamos de remorso. Temos então, como foi dito, 2 processos. Ou a gente transforma esse processo de remorso, de culpa, de arrependimento em um processo saudável ou num processo enfermiço. O processo saudável, ele primeiro vem da identificação que nós fazemos diante de nós mesmos do nosso erro. Esse é o primeiro ponto. Se conseguimos entender, assimilar que a gente errou, começamos anotando aí o primeiro passo para um processo saudável. Posteriormente, nós vamos transformar essa dor. Nós vamos pegar essa dor de expiação que nós estamos sentindo e nós vamos transformar em uma lição de vida para que a gente consiga não repetir isso em outro momento qualquer, com qualquer outra pessoa ou, enfim, mesmo que seja conosco mesmo. E no terceiro passo, partiremos para a reparação. A reparação se dá de várias formas. Nós vamos ter que ir lá pedir perdão, nós vamos ter que conversar, nós vamos tentar reparar da melhor forma possível aquele que machucamos. E isso vai nos trazer, e nós vamos ter que desenvolver humildade, vamos ter que desenvolver empatia e tantas outras situações que saudavelmente vão nos modificar, vão transformar o nosso íntimo. E assim poderemos ser seres melhores. Allan Kardec, no livro do Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, afirma que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Na culpa patológica, nós temos como resultado só a primeira etapa. Sentimos o remorso e isso se transforma numa dor, a gente transforma isso num autoflagelo. Transformamos essa dor num processo de circuito fechado, no qual se acredita, erroneamente, que ao sentir essa dor repetida e várias e múltiplas vezes, nós estamos expiando a nossa falta. Nós estamos resgatando os nossos débitos e isso não é real. Nós estamos apenas transformando este fardo numa patologia, muitas vezes numa doença da alma, numa tristeza profunda, numa depressão física, inclusive. Nós precisamos ali tirar esse processo, né, de congelamento evolutivo e partir para as 2 outras etapas, de reconhecimento, de entendimento do erro e partir para a reparação, que é o terceiro passo, para que essa vivência se torne saudável na nossa vida e que a gente não tenha deixado para trás nada que não consiga melhorar lá na frente. E quando a gente não consegue reparar? Eu cometi um erro com alguém, mas eu não tenho mais como reparar esse erro. A pessoa já mudou de plano, ela já foi desta vida para um plano diferenciado
eu não tenho mais como, nesta vida, modificar isso. Bom, sabemos que somos espíritos eternos e que, com certeza, poderíamos de alguma forma reparar isso numa outra situação, numa outra encarnação ou mesmo numa outra morada, né? Num outro lugar, num outro plano divino, onde a gente vai poder com certeza reparar. Enquanto isso, nós vamos trabalhar dentro de nós para que esse remorso seja uma dor saudável, seja aquela dor que vai nos propiciar modificar a nós mesmos sem errar com mais ninguém. E assim, nós vamos trazer a palavra do Mestre para dentro da nossa vida. Assim como foi Jesus diante da mulher adúltera, que disse a todos que estavam com pedras nas mãos: quem nunca errou? Atire a primeira pedra. Todos foram saindo e quando ficaram só a mulher e Jesus, Jesus disse: cadê aqueles que estavam por te apedrejar? E ela disse: não tem mais ninguém. E ele, sabiamente, como sempre, com mais uma lição deixada para nós, disse: vai e não peques mais. E isso é a nossa lição. É assim, se não temos como reparar, que a gente vá, prossiga e não pequemos mais. Busquemos não repetir e amar muito. Disse o apóstolo Pedro que o amor cobre uma multidão de pecados. Que estejamos com a paz e a luz do nosso querido Mestre Jesus, sempre trazendo luz ao nosso discernimento, para que a gente consiga ver dentro de nós os erros, para que a gente possa trazer uma evolução saudável dentro desta vida, para que ela sim se transforme numa evolução real e que cheguemos na nossa casa real, depois de passar por esta encarnação, com um processo evolutivo muito maior do que aquele que chegamos aqui. Paz e luz, irmãos.